profunda e abrangente, assim. A diversidade, ela, quando ela acontece, ela não é da boca para fora. A diversidade, ela precisa de desconforto, porque ela tem quebra de paradigma social, sim, na construção dela. Ela tem a ver com uma escuta sincera, honesta e com a coragem de reconhecer o que a gente não sabe. Então, isso é na prática. Eu vivo no trabalho, porque eu tenho um time diverso, menos do que deveria, e no caminho dele ser o quanto eu gostaria e acredito, mas diversidade, ela é uma responsabilidade grande, ainda mais no lugar que eu ocupo e numa empresa que tem um impacto tão grande, com tantos funcionários, com tantas pessoas, falando de moda, falando de autoexpressão. A diversidade é coisa séria. Seríssimo. E eu quero trazer uma polêmica sobre a diversidade. Que em muitos lugares a gente vê as pessoas forçando a barra para a diversidade sem olhar, às vezes, os verdadeiros talentos, que a gente também não pode desperdiçar isso, né? Então, se aquela pessoa é boa, então independe da crença, da cor, do que ela acredita. Eu preciso ter ela na minha equipe, eu preciso ter o Pedro cantando ali, sem pensar nessas coisas. Eu acho que muitas empresas estão fazendo alguns movimentos, e aqui pessoas que representam elas, para defender esse tipo de coisa. Não, a gente precisa abraçar a diversidade e não estão deixando de lado as outras coisas que são muito importantes. Quem que realmente vai acrescentar aqui no meu time que não seja tão diverso? E por isso que eu acho que, de repente, você não tem esse time ainda tão coeso, porque vocês pensam muito sobre, possivelmente, a diversidade, mas o talento também da tua equipe lá, que você deve construir diariamente. Então, É polêmico, o que eu digo. A gente viveu um letramento muito grande nos últimos anos dentro da FARC. Então, assim, diversidade que não tem compromisso de inclusão não é diversidade. Então, quando a gente constrói um time diverso, a gente precisa pensar no longo prazo como é que a gente constrói repertório estético para aquelas pessoas, como é que a gente transforma a nossa forma de trabalhar em equidade, sai desse olhar da igualdade, que ele é um lugar raso, e entende o tamanho do desafio e as diferenças de cada talento para a gente chegar lá no lugar que a gente deseja. Então, hoje, assim, a gente traz para o time trabalho de pesquisa, a gente traz gente que fala de arte, para a gente ir, porque, na verdade, assim, a gente que trabalha com moda trabalha com o olho e com a sensibilidade. Só que essas coisas, para você desenvolver, você precisa de um certo conforto social, né? Para abrir espaço para você olhar para essas coisas que elas não fazem parte de uma construção de sobrevivência. E aí, para isso, a gente precisa construir oportunidade para falar de arte, para falar de cultura, para trazer repertório estético, para aí sim a gente ir formando esse time. Sim, eu não tenho, e isso é muita responsabilidade que eu vou falar, assim, eu não tenho a pretensão de comparar as pessoas e de ter todo mundo no mesmo lugar, mas certamente a diferença de vivência traz para o nosso resultado, para o jeito que a gente faz, coisas extraordinárias de verdade e visões muito diferentes que a gente normalmente construiria num time que não tem tanta diversidade assim. Não, eu super acredito. Complementa, Pedro, para não perder o raciocínio. Mas o que eu... Ficou emocionado, notei isso. E, na verdade, o que ela está falando é muito legal ter essa conversa nesse lugar, porque a gente está falando de dois universos, né? Sim. A Cris é uma mulher, sim, mas ela é uma mulher branca, uma mulher que hoje ocupa uma posição interessante, né, de poder, né, que comunica com outras pessoas, que cria coisas para que a gente consuma. Isso é muito importante.
Mas a gente precisa entender que as oportunidades que a Cris teve na vida dela, que os pais dela criaram para ela, que os avós dela criaram para ela, possibilitou que talvez ela chegasse nesse lugar. O que dificilmente uma mulher da mesma idade, de outra classe social, de outra cor, vamos ser claros, Sim. não teve a mesma escola, os mesmos acessos aos cursos, a esse financiamento que talvez sua mãe deu, aquele curso bacana que você pôde fazer em Nova York. Eu não sei, não conheço teu currículo, sabe? Mas, infelizmente, a gente vive num país que o dinheiro, ele diz, sim, quem você vai ser, né? Nesse momento. Né? Então, se eu tenho dinheiro, isso é engraçado, porque você conhece uma galera da Zona Sul, que sempre morou lá, e todos estudaram na mesma escola. Todos fizeram o mesmo curso. Você vai na Barra? Não, pô, você formou onde? Ah, me formei. Mas e a galera que não teve esse acesso? E aí eu vou voltar agora para essa realidade da diversidade que ela falou. Como que eu vou chegar numa empresa desse tamanho, querendo uma vaga, sei lá, de qualquer coisa, de gerente, sei lá, um cargo de poder, né, de direção, não sei. Ou nem precisa. E vou dizer, o meu currículo, escola pública, eu não tive ainda a possibilidade de fazer um curso tão relevante, ou fiz uma faculdade online, porque eu precisava trabalhar, entendeu? E não tive... A gente tem que falar a verdade que, infelizmente, a diferença de uma faculdade online, uma presencial, o aproveitamento, ele é diferenciado, porque você não está ali trocando, né? Então, assim, eu acho que quando foi criado e obrigado, né, essa questão da diversidade ser inclusa, é mais para você, de fato, trazer a vivência dessas pessoas para dentro desse ambiente, porque essa vivência é extremamente importante. Você, melhor do que ninguém, sabe falar. Mesmo porque uma pessoa, um artista que muitas vezes deve vir de periferia, de outras vivências, traz uma visão que nenhum de vocês que não tiveram essa vivência vai ter. Isso soma muito para os produtos. E, ao mesmo tempo, esse artista, esse profissional que veio de uma outra vivência, aprende, tem possibilidade de evoluir ali, de talvez agora ter empresas que não só incluem esses profissionais, mas também criam possibilidades deles. Fui andando a rampinha da Daslu inteira para chegar na loja. Né? Primeiro, quando eu era muito magra, que eu pesava 51 quilos, mas eu tinha muito seio. E naquela época não vendia... O outro. Aí eu... Oi? Não, porque esse elevador aqui é o social. Então, assim, você tem que... Sabe, quando o pessoal tá um pouco mais arrumado, um pouco mais... Eu olhei pra cara dele de novo e eu não tava... Eu vivo num mundo... Porque, assim, esse tipo de coisa, ele só acontece quando você sai da sua bolha, vamos dizer assim. Porque quando você mora num lugar onde todo mundo vive igual, não tem essa... Você não tá acostumado... Esse racismo, essa como é que eu diria, discriminação, ela acontece fora ali do teu... Porque na tua tribo, no teu bairro, todo mundo é igual, vamos dizer assim. Então, existem outros problemas, mas não esses, assim, de quem vai pegar elevador, ou se veste assim ou Y, porque tá na mesma classe, vamos dizer assim. E eu tava saindo dali, então eu nem computei o que estava acontecendo, eu só não entendi. Eu falei assim, não, mas eu não tô vindo da praia, porque eu sabia que se eu tivesse vindo da praia, era o elevador de serviço para não estar molhado. Aí ele me olhou assim, aí eu meio que fui chamando o elevador e quando eu cheguei no 12º, que é onde eu morava, eu falei... Você entendeu o que aconteceu? Peraí. Não, eu fiz exatamente isso. Falei, ué, peraí. Aconteceu, tipo, porque... Sério? E eu... Aí você fica naquela... Eu desço e tipo... Ou eu... E aquilo eu fiquei com isso um tempo. Falei, mas gente... me mudei pra Zona Sul. Né? Os contos não são... bem-vindo. Não são mentirosos os contos, porque eu lembro de uma entrevista da Elza Soares que ela não podia, né, pegar os elevadores. É Elza Soares. Não pegava os elevadores, né, não. E aí eu falei, gente, mas eu tô em 2022. Isso foi agora. Como que alguém... E é muito louco, porque geralmente as pessoas que estão ali nessa linha de frente para fazer, muitas das vezes, não é a socialite. Às vezes é um porteiro nordestino, entendeu? Que também é alvo de inúmeras
discriminações e etc. Mas foi treinado, foi, né, ensinado a entender e fazer dessa maneira. Então, essa é uma das vezes que eu sofri. Qual é a palavra que você usou? Discriminação? Não, excluído. Ou julgado, Então, ele quis mostrar que eu não, embora eu tivesse poder aquisitivo para estar ali naquele espaço, eu não fazia parte dali. Né? E foi a forma dele, de fato, transmitir essa mensagem, mas eu entendi que os espaços, eu ocupo qualquer espaço, o espaço que eu quiser, e eu entendi mais ainda agora que o espaço que não me derem eu crio. E é isso, é exatamente isso que eu tenho feito cada vez mais. A Orquestra Mulher de Cidade é um exemplo disso. Né? Se ninguém criou esse espaço, eu crio esse espaço para que eu possa ocupar e deixar que outras pessoas também ocupem. E é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo, né? E é engraçado falar de exclusão, porque mulher que não foi excluída, pode ser loira, pode ser do cabelo liso, pode ser do cabelo cacheado, pode ser plus size ou magra. Em algum momento... A gente não teve, não foi valorizada né? pelo nosso talento. Verdade. E tem isso, né? Eu loira, olho verde. Minha família é humilde, nunca tive acessos, mas não me imprime. Não na época lá atrás ia ser muito pior. Eu sempre fui de ter fala, de reclamar e de me expor, independente para essas pessoas. Mas já poucas pessoas me fazem chorar na vida, mas já chorei por isso. E você falar, poxa, eu não estou sendo valorizada. Pensar onde eu ia colocar foco e atenção. E aí hoje eu falo isso numa segurança do privilégio que o meu trabalho me deu e da posição que eu... E aí essa segurança, ela também é fruto de um trabalho. Mas que são coisas que eu confesso que eu fico insegura até de falar, de parecer tipo assim, agora ela vai falar. Então, assim, então eu acho que esse lugar da liberdade, ele, que eu falei no outro bloco, né, que o estilo ele vem de um lugar de liberdade, ele vem, no meu caso, de um conforto de ser eu mesmo, de abraçar a minha história, de ter um lugar que eu possa me expressar com tudo que a história tem de bom, que foi importante para ela ser do jeito que ela é hoje. Então, sim, já precisei disfarçar muito. Hoje eu não preciso disfarçar mais, mas a gente fica catando aquela menina que a gente tentou disfarçar um dia, né? Então, mas hoje tem conforto, tem terapia, tem privilégio, tem um monte de coisa que vai ajudando a gente. Mas já precisei, sim. Já precisei bastante. Quer respirar, Pedro? Eita. Essa liberdade realmente ela não existe, né? A gente está buscando. Né? E é claro que eu já precisei várias vezes e preciso até hoje mascarar várias coisas. Né? E isso é desumano. Para provar coisas que eu não preciso provar, mas eu preciso mascarar através do meu carro, mascarar através do meu celular, que tem que ser igual ao do meu contratante, senão ele acha que o meu cachê não vale. Eu não posso pagar um cachê tão alto se você não vive na mesma classe social que eu. Não é possível. Você não tem um carro tão bom, se todos os seus shows fossem com esse cachê, você teria a vida tal. Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Então, isso não justifica, entendeu? Então, tem alguma coisa errada, não vale. Se eu não viajar para tal lugar e não mostrar a foto que eu tenho, como estar lá, eu não faço parte do lugar X, eu tenho que aceitar Y coisa. Estou falando bem, então é claro que a gente, principalmente sendo quem eu sou, a arte de fato me sequestrou, porque eu não fazia isso, trabalhei desde 14 anos, vocês conhecem a minha história.
Eu já trabalhei com tudo que vocês imaginam, desde 14 anos. E eu não seria artista. Eu já sabia que cantava desde a época de igreja. Vocês sabem que eu tenho uma origem no lar evangélico. Hoje não sou mais, mas tenho essa origem. Mas sempre soube que arte não é coisa para pobre e preto. A arte é coisa para quem tem dinheiro. Para quem o pai pode pagar um bom curso, que logo em seguida vai te botar numa malhação, uma novela das 6, das 7, das 8, enfim. Arte, gente pobre, periférica, tem que tentar fazer um segundo grau, se conseguir, pensando num nível muito já organizado, né, de uma família pobre, fazer uma faculdade, muitas vezes era administração, que dava muitas possibilidades, e um concurso público, talvez, aí, um concurso público. Essa conversa é muito confortável, vamos dizer assim, porque todos nós, embora estejamos nesse momento, em algum momento, bem distante dessa realidade, que foi muito difícil lá atrás, eu posso falar porque nada aqui eu pareço um ET, porque vocês também, embora a Caixa tenha de uma escola muito incrível, porque o pai trabalhava numa empresa e podia pagar, senão também, né? Não teria, não com teria. certeza. Então, a gente sabe dessas realidades. E eu me vejo, sim, hoje tendo que mostrar através de coisas que talvez para mim não façam nenhum sentido. Né? Não faz sentido muitas vezes fazer, ou adquirir, ou mostrar que estou em tal lugar, mas faz parte do game. Né? E se eu não estiver no game, a gente não participa. Né? Ter que mostrar... E é aquilo que eu falo, com isso por isso que muitas das vezes a gente gera esse complexo de impostor. Né? Será mesmo que... Porque as pessoas fazem você acreditar que, tipo assim, não vou dar isso para ele fazer, não faz sentido, né? Não combina. Mas, falando de cada vez mais, hoje eu tô com 36 anos, agora eu já te contei. Com 36 anos, caminhando para 37. Pela primeira vez na minha vida, na minha história, enquanto ser humano mesmo, eu começo a me enxergar de outra forma. Eu falei para vocês isso da outra vez. Pela primeira vez em 36 anos, né, eu começo a me enxergar como um homem com boa aparência, bonito, começo a ter amor com essa figura. Porque eu nunca fui ensinado que eu era bonito ou que eu era interessante. Essa parte sempre foi esquecida. Se vocês pegarem em paralelo meu no The Voice, sobre toda a minha história no The Voice, falam sobre tudo, menos sobre essa... Ninguém nunca nem perguntou se eu era gay ou não. Pra você ter ideia. Uma coisa que pergunta para qualquer pessoa que está começando. Porque não interessava essa parte sexual, essa parte voltada para esse assunto. Eu sempre tive essa sexualidade morta. Porque não era uma figura que padrão ou bonita, ou que despertava esse interesse. Então eu amadureci achando isso, que eu não era uma pessoa, um homem atraente, um bonito. E a gente vai, nesse momento, estou falando isso para vocês, porque nesse momento, aos 36 anos, eu me vejo com esse princípio de liberdade, onde muitas das vezes tendo que fingir em alguns ambientes algumas coisas, mas tentando, na maior parte do tempo, ser quem eu sou. Entendeu? Sim. Tentando... Nessa hora que eu preciso fingir alguma coisa, eu tô ligado ao meu PJ. Entendeu? Mas na vida PF, eu tento, pelo menos, me cercar de pessoas que gostam de mim, a rede de apoio que realmente me apoia, que te respeita, que me enxerga. Entendeu? Então, é isso. Falei um monte de coisa, nem sei se respondi. Maravilhoso. Você acha que a tua imagem reflete quem você realmente é hoje? A minha imagem hoje reflete quem eu sou, com certeza. Eu acho até concordo muito com o que a Cris falou, né? Porque a gente passou tanta coisa já, né? Reprimido, né? De não poder ir numa festa porque não tinha roupa. Principalmente as festas da minha escola, né? Que eram festas maravilhosas. Eu não tinha roupa para aquelas festas. As minhas roupas eram Natal e aniversário. Parou, chegou. Então, hoje, eu tenho essa liberdade. Quando eu falo, eu me visto realmente como que eu sou, como eu sou. Porque eu me permito hoje, é como se fosse um grito de liberdade, né? Então, eu super me identifiquei muito com a fala da Cris nesse sentido, e hoje eu realmente me visto como eu realmente sou. Eu sou esposa de um homem executivo, né? E algumas vezes, algumas pessoas esperam que eu seja algo diferente, que hoje eu tenho liberdade para não ser, e comentam às vezes até de um sapato que eu estou repetindo. Para você ver como que as pessoas... uma coisa que a gente vende muito, né? Que roupa é para se usar.
Como esse investimento Roupa é que para você faz, repetir, pra roupa é para repetir. usar, sim. Como diz Kátia, roupa para a vida toda, Roupa mesmo que é não para seja para vida, a sua. mesmo que não seja para nossa, porque a gente acaba doando, né? Ou vendendo em brechó hoje, muito comum. Então, roupa é para vida, né? Mas Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que eu esteja num lugar que elas entendem que é o ideal. Porque você é a esposa do fulano. Nossa, esse sapato, tipo assim, nossa, esse sapato de novo, só faltou falar isso. E vai ser 10 vezes aquele sapato. E nós, na nossa profissão também, esse podcast, ele tem muitas linhas de frente. Como vocês estão vendo, Pedro já conhece um pouco muito mais da nossa história, mas de trazer essa coisa do excesso da futilidade, do pertencimento da imagem. A gente precisa estar adequado à nossa essência, né? exatamente. Do que eu sou para onde eu quero chegar. E claro, a gente faz essa adequação de momentos, não é uma roupa de casamento que eu vou de chinelo num casamento para ser desrespeitoso, porque a gente acaba sendo desrespeitoso. Mas as pessoas também intitulam muito consultoras como uma coisa fútil, esperam que a gente esteja com uma bolsa de marca de luxo, esperam que a gente viaje que não seja para Búzios ou que seja para a Europa, né? Coisas desse tem tipo. esse tipo de cobrança. Porque você é consultora, então, e que você tem que estar sempre com roupa nova, sempre. Só que a ideia não é essa. A ideia é exatamente ao contrário, que você, claro, consuma de uma forma consciente, assertiva, né? Mas que repita a roupa, assim. Isso é um pouco cansativo, né? Que crie, né, oportunidades com as próprias roupas, né? Então, essa é a ideia. Respirando para a próxima. Agora, você vai falar depois, mas é direto para a Cris. A Farm tem se mostrado uma marca conectada com o seu tempo. Como vocês pensam e trabalham a questão das diversidades? Você já falou muito, mas a gente vai falar das coleções. Nas coleções e na comunicação da marca. Essas coisas só aparecem como verdade se acontece de dentro para fora. Então, eu acho que quando o consumidor percebe a Farm como uma marca com esse compromisso com a diversidade e com a inclusão, que são duas coisas diferentes. Sim. Diversidade não é inclusão, e inclusão depende de um trabalho profundo. Dá mais trabalho ainda, porque a inclusão ela fala da consistência. Eu acho que a diversidade e o exercício da inclusão dentro do processo de trabalho naturalmente provoca a gente fazer uma coisa nova, provoca a gente chegar num lugar diferente, num resultado outro. Então, eu acho que qualquer empresa hoje, para estar conectada com o tempo, que fale de comportamento, que não se exponha a pessoas produzindo, que são pessoas diferentes, ela não vai conseguir esse resultado de dentro para fora. Porque, no final das contas, para trabalhar com roupa sem estar conectado com a emoção, faz pouco sentido, assim, não é a proposta da Farm como marca.